E aí, já parou para pensar como eram os primeiros carros? Não o Corcel do seu pai, digo os primeirões mesmo. Antes dos Teslas, antes dos SUVs, antes mesmo das estradas como a gente conhece, existiam essas geringonças. Mal eram carros, mas pareciam experimentos de ferreiro que deram muito errado, movidos a vapor, esperança e uma quantidade francamente alarmante de coragem. Eram barulhentos, provavelmente fedorentos, e definitivamente não era algo que você usaria para levar a molecada para a escola, a não ser que você realmente não gostasse dos seus filhos e da escola deles. Hoje, a gente vai mergulhar no top 5 dessas máquinas pioneiras. De trambolhos cuspidores de vapor que provavelmente causaram pânico generalizado na população local de Pombos, até os primeiríssimos motores a gasolina engasgando que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, conseguiram arrastar a humanidade para a era automotiva. Isso aqui não é só uma aula de história. É uma olhada na pura e maluca audácia de inventores que pensaram: sabe do que o mundo precisa? Uma explosão autopropelida sobre rodas. E eles não estavam totalmente errados, né? Acontece que o mundo precisava mesmo. Esses não eram só transporte, eram declarações de coragem, de genialidade e, muitas vezes, do que só pode ser descrito como uma loucura magnífica. O tipo de loucura que muda o mundo, 1 quilômetro apavorante e trepidante por vez. E, fica aí, porque vou revelar qual dessas gloriosas latas velhas quase botou fogo na história em sua viagem inaugural. Um verdadeiro brilho de glória ou de vexame. Então, dá uma bicuda no like. Se inscreve aí se você não for nenhum mané. E bora nessa! Beleza. Começando nossa lista no número 5. E honestamente, onde mais poderíamos começar se não com o vovô de todos eles? Estamos voltando para 1769. Sim, você ouviu direito, 1769. Enquanto seus antepassados provavelmente discutiam sobre perucas empoadas ou o preço do rapé, um francês, Nicolas Joseph Cugnot, estava ocupado inventando o futuro, ou pelo menos uma versão bem grande, bem lenta e bem francesa dele. Ele chamou de Fardier à vapeur. Parece sofisticado, né? Basicamente significa carroça a vapor, o que é menos uau, que chique, e mais pra sai da frente que essa coisa é enorme e provavelmente vai explodir espetacularmente. Este, senhoras e senhores, foi o primeiro veículo autopropelido da história. Sem cavalos, sem bois, apenas força a vapor bruta, apavorante e incrivelmente imprevisível. Agora, quando digo veículo, não imagine nada elegante ou remotamente aerodinâmico. Imagine uma carroça gigantesca de 3 rodas, construída como uma máquina de cerco medieval, provavelmente com pedaços de um carvalho velho e sobras de canhão, porque seu trabalho real era transportar canhões, acredite se quiser. E empoleirada bem na frente, como algum tipo de deus de latão malévolo exigindo sacrifício, havia uma caldeira de cobre absolutamente colossal. Essa coisa não deslizava tanto, ela cambaleava, cuspindo fumaça, sibilando vapor como um dragão asmático e fazendo um barulho que faria um carro de Fórmula 1 moderno parecer uma canção de ninar suave, sussurrada por um anjo. Velocidade máxima? Impressionantes 4 km por hora. Dava para ir andando mais rápido. Na verdade, você provavelmente ia querer andar mais rápido, só para fugir do barulho infernal e da sensação de desgraça iminente que ele irradiava. Mas aqui está a melhor parte. A parte que prova que algumas coisas no automobilismo são eternas, como a gravidade e a tendência das coisas darem errado. Essa máquina revolucionária, esse prenúncio de uma nova era do transporte, detém outro título, um tanto mais infame. Foi responsável pelo primeiro acidente de veículo motorizado do mundo. Sim, em uma de suas primeiras saídas, Monsieur Cugnot, ou talvez um de seus assistentes apavorados que tirou o palito mais curto, conseguiu jogá-lo direto num muro de tijolos. Bam! A aurora do automobilismo,
e já temos uma barbeiragem. Parece piada, né? Isso só mostra que, mesmo com uma velocidade máxima que uma lesma determinada ultrapassaria, dê uma máquina a um homem e ele encontrará uma maneira de batê-la. É uma lei fundamental do universo. Aparentemente, logo ali com nunca confie em político. Agora você pode pensar, bem, isso foi um desastre então, não foi? Lento, barulhento, propenso à redecoração espontânea de paredes de tijolos perfeitamente boas. Mas apesar de sua natureza, digamos, temperamental e seu aparente ódio por objetos parados, o Fardier de Cugnot foi absurdamente importante. Ele provou o conceito. Mostrou que você poderia fazer um veículo se mover por conta própria, sem precisar alimentá-lo com feno ou chicoteá-lo com entusiasmo. Foi projetado, como eu disse, para transportar artilharia. Uma plataforma de artilharia autopropelida. Quão maravilhosamente ambicioso e levemente apavorante é isso? Então, embora pudesse ser um brutamontes desajeitado e amassador de paredes, foi a faísca. A primeira faísca esfumaçada, barulhenta e, ocasionalmente, batedora que acendeu o pavio longo que levou a tudo o que dirigimos e, ocasionalmente, batemos hoje. Certo. Seguindo em frente, ou melhor, bufando laboriosamente para frente, para o número 4, e desta vez, é um britânico. Sim, depois que os franceses tentaram demolir paredes com vapor acidentalmente, foi a nossa vez de mostrar a eles como aterrorizar o público de verdade com maquinário autopropelido. Estamos em 1801. E o homem do momento é Richard Trevithick, um cara da Cornualha. O que significa que ele provavelmente era forte como um touro e teimoso em dobro. Ele olhou para o esforço de Cugnot e claramente pensou, nada mal para um francês, mas precisa ser mais barulhento e, quem sabe, com mais chances de botar fogo nas coisas. E assim, a carruagem a vapor de Trevithick, ou como era mais carinhosamente e precisamente conhecida, o Diabo Fumegante, nasceu. Um nome que simplesmente grita investigação de segurança do trabalho batendo na porta, não é? Agora, isso não era um carrinho delicado para dar um rolê nas lojas. Esta era uma carruagem a vapor de verdade, de tamanho normal, projetada para transportar passageiros pagantes de verdade, supondo que eles tivessem nervos de aço e um bom seguro de vida. Imaginem uma diligência que teve um infeliz caso romântico com a caldeira de uma locomotiva. E este foi o rebento monstruoso deles. Era grande, era preto, era incrivelmente barulhento e cuspia fumaça como um dragão com um caso grave de indigestão industrial. Trevithick não estava de brincadeira. Ele desfilou com essa coisa pelas ruas de Camborne na véspera de Natal, nada menos, provavelmente matando de susto qualquer um que tivesse exagerado na cachaça de Natal e achou que estava vendo o próprio capeta chegando numa carruagem a vapor particularmente agressiva. Foi, sem dúvida, um avanço em relação ao achador de paredes de Cugnot. Era mais potente, mais determinado. Parecia que realmente queria ir a algum lugar, em vez de apenas esbarrar no objeto sólido mais próximo. Mas compartilhava um problema fundamental com seu predecessor francês e, de fato, com muitos esforços pioneiros, o mundo simplesmente não estava pronto para ele. Especificamente, as estradas, ou o que passava por estradas na Grã-Bretanha de 1801, eram essencialmente trilhas de carroça, esburacadas, enlameadas, feitas para coisas com cascos e uma total ausência de várias toneladas de ferro vibrante e fumegante. O Diabo Fumegante, magnífico como era em sua glória apavorante, tinha o péssimo hábito de ou afundar dramaticamente no lamaçal, como um hipopótamo na areia movediça, ou simplesmente se despedaçar, junto com seus infelizes passageiros, nas superfícies horríveis. Era uma máquina à frente do seu tempo, e certamente, à frente da infraestrutura de suas estradas. Então foi um sucesso estrondoso?
Bem, não exatamente a longo prazo. Uma história famosa, da qual gosto particularmente, conta que Trevithick e seus amigos o deixaram sem supervisão com o fogo ainda aceso alegremente enquanto deram uma corridinha até o boteco para tomar uma cerveja bem merecida. Clássico, só para a água evaporar e a geringonça toda derreter numa pilha inútil e fumegante de sucata. Então, talvez não fosse a forma de transporte mais confiável se você valorizasse seu tempo no boteco. Mas, e este é um grande porém, foi outro passo crucial. Mostrou que o vapor poderia ser usado para transporte rodoviário, não apenas para bombear a água das minas da Cornualha ou para mover fábricas. Foi um experimento ousado, tipicamente britânico, e um tantinho maluco. E lembrem-se, isso ainda foi impressionantes 80 anos antes que alguém realmente conseguisse fazer um motor a gasolina funcionar direito num carro. Então, palmas para o Trevithick, o homem que nos deu o diabo fumegante, e provavelmente algumas noites em claro para os moradores de Camborne. Capítulo 3. Número 3. O Benz Patent Motorwagen, a Alemanha. Acende a revolução da gasolina. Obrigado, Berta. Agora a coisa ficou séria. No número 3, finalmente deixamos o mundo do vapor sibilante, explosões de caldeiras e rostos cobertos de fuligem, e entramos na era de, bem, um pouco menos de chiado, mas definitivamente com uma combustão interna explosiva mais controlada. Estamos falando do Benz Patent Motorwagen de 1885. E sim, é Benz. De Mercedes-Benz, essa mesma. O homem, Carl Benz. Um engenheiro alemão com um bigode magnífico, que ao contrário daqueles pioneiros malucos por vapor, decidiu que atear fogo à gasolina dentro de um motor, numa série de pequenas detonações controladas, era uma forma muito mais sensata e eficiente de se locomover. E sabe de uma coisa? Ele estava absolutamente no caminho de algo profundo. Isso não era um trambolho pesado. Era relativamente delicado, quase franzino em comparação, mas foi, crucialmente, o primeiro carro de produção do mundo movido a gasolina. O jogo estava prestes a mudar, de forma massiva e irreversível. Esqueça seus SUVs 4x4, ou até mesmo seu carro popular de família. Essa coisa tinha 3 rodas. Sim, como um triciclo de criança, só que com uma probabilidade significativamente maior de resultar numa visita à farmácia local para comprar sais aromáticos, se você não tomasse cuidado com a direção tipo Leme. Era uma estrutura esguia de tubos de ferro que parecia ter sido emprestada da caçamba de sobras de um encanador, com rodas de arame que pareciam que iam entortar se você espirrasse muito forte perto delas. O motor, um monocilíndrico de 4 tempos que Benz havia desenvolvido meticulosamente, ficava orgulhosamente, ou talvez nervosamente na traseira, trabalhando para produzir poderosos. Espere aí. Menos de 1 cavalo de potência. 0,75 cavalos para ser exato. Velocidade máxima. Vertiginosos 16 km por hora. Hoje, essa é uma velocidade reservada para aquelas cadeiras motorizadas de idosos, mas naquela época era praticamente velocidade de dobra espacial, sem a presença reconfortante de um cavalo para culpar se as coisas dessem zebra. Mas a verdadeira heroína da história do Benz Patent Motorwagen não é Carl, gênio que ele sem dúvida foi por inventar a maldita coisa. Não, a verdadeira estrela, aquela que merece uma estátua em cada praça, é sua esposa, Berta Benz. Em agosto de 1888, numa atitude que demonstrou mais coragem do que um batalhão inteiro, ela decidiu que a invenção de Carl precisava de um teste de verdade. Sem contar ao marido, o que é sempre um bom começo para qualquer aventura lendária, ela enfiou seus 2 filhos adolescentes, Eugen e Richard, no Motorwagen e partiu para a primeira viagem de longa distância de carro do mundo. Mais de 100 quilômetros de Mannheim a Pforzheim, em estradas que eram basicamente picadas de fazenda glorificadas, cheias de buracos e provavelmente gansos raivosos. Ela não estava só dando um passeio, ela estava provando que a geringonça funcionava.
A jornada de Berta foi uma epopeia de engenhosidade e pura força de vontade. Ela teve que parar em farmácias para comprar ligroína, um solvente de petróleo, porque postos de gasolina ainda não tinham sido inventados. Imagina a conversa. Bom dia, seu farmacêutico. Me vê 3 frascos do seu melhor produto de limpeza. Meu carro está com um pouco de sede. Ela até usou a liga da meia para isolar um fio de ignição defeituoso e um alfinete de chapéu para desentupir um cano de combustível bloqueado. Uma desenvoltura que deixaria o MacGyver no chinelo. Essa jornada não foi só um passeio divertido. Foi um golpe de gênio do marketing, quer ela pretendesse ou não. Gerou uma publicidade enorme. As pessoas viram aquela geringonça estranha de 3 rodas passando por suas vilas, dirigida por uma mulher, nada menos, numa época em que as mulheres não deveriam fazer muito mais do que bordar ou desmaiar graciosamente. Provou que o Patent Motorwagen era prático, confiável, mais ou menos, e, crucialmente, que realmente podia ir a algum lugar. Carl Benz pode ter inventado o carro, mas foi Berta Benz quem mostrou ao mundo para que ele servia. Absolutamente genial. Capítulo 4. Número 2. A carruagem motorizada. Daimler. 4 rodas, mais potência e o nascimento de um império. Chegando forte em segundo lugar, provando que a Alemanha estava realmente pegando o jeito dessa brincadeira de carro, temos outro triunfo teutônico, a carruagem motorizada. Daimler de 1886. Agora, Carl Benz tinha acabado de espantar o mundo, ou pelo menos uma pequena parte da Alemanha, com sua maravilha de 3 rodas. Mas apenas um ano depois, Gottlieb Daimler e seu brilhante parceiro de engenharia, Wilhelm Maybach, nomes que deveriam estar tatuados no cérebro de qualquer gearhead que se preze, provavelmente ao lado do diagrama de um motor V8, decidiram que poderiam fazer ainda melhor, ou pelo menos uma roda melhor, o que em termos automotivos é uma melhoria bastante significativa. Eles não estavam contentes em reinventar a locomoção, queriam fazê-lo parecer um pouco mais normal. Ou tão normal quanto uma carruagem sem cavalos poderia parecer em 1886, o que ainda não era muito normal, sejamos honestos. Seu golpe de mestre, e foi um golpe bastante inteligente, foi pegar uma carruagem puxada a cavalos padrão. Um veículo robusto, de 4 rodas, do tipo que sua tia-avó rica, a baronesa do café, poderia ter usado para visitar seu tio-avô ainda mais rico, o barão do açúcar. E, com a típica eficiência teutônica e um desprezo pela tradição equestre, arrancaram as partes onde o cavalo geralmente ficava. Em seu lugar, enfiaram lá um motor a gasolina. Isso não era apenas um experimento frágil que parecia que ia tombar se um vento mais forte soprasse. Isso parecia, ouso dizer, um pouco com um carro de verdade. Tinha 4 rodas, assentos de verdade que não exigiam que você se agarrasse com todas as forças pela vida, e até algo parecido com um mecanismo de direção que não exigia as habilidades acrobáticas de um artista de circo ou a força bruta de um colono alemão do sul. O motor em si, desenvolvido pela dupla dinâmica Daimler e Maybach, era uma unidade monocilíndrica compacta e de alta rotação, para a época, o que significa que não girava na velocidade de um caracol artrítico. Era conhecido de forma bastante charmosa como o motor relógio do vovô, devido à sua postura vertical e, presumivelmente, seu tic-tac rítmico e constante, ou talvez seu barulho característico. Não é o nome mais inspirador para uma peça revolucionária de engenharia. Talvez pudessem tê-lo chamado de O Aniquilador ou O Cometa, mas era uma joia. E este motor não estava destinado apenas a aterrorizar os pedestres locais numa carruagem convertida. Ah, não! Daimler e Maybach estavam pensando grande, muito maior. Seu motor era tão compacto e relativamente potente que começaram a enfiá-lo em tudo que se movia, ou que eles queriam que se movesse.
motorizaram uma bicicleta de madeira, criando o que foi indiscutivelmente a primeira motocicleta do mundo, a Daimler Reitwagen, ou carro de montar. Imaginem as contas do quiroprata com aquele treme-treme, com suas rodas de madeira maciça com faixas de ferro. Colocaram seu motor em barcos, criando alguns dos primeiros barcos a motor a singrar os rios da Europa. Eles até tinham planos ambiciosos de colocá-lo em dirigíveis, o que é visionário ou completamente maluco, possivelmente ambos. Essa versatilidade era fundamental. Mostrou que o motor de combustão interna não era apenas uma novidade para ricaços excêntricos, era uma fonte de energia universal. E sua carruagem motorizada podia atingir impressionantes 18 km por hora, praticamente supersônico em comparação com o esforço do Benz do ano anterior. Velocidade, potência. Bem, relativamente falando, claro, mas uma melhoria definitiva. Isso era um progresso que você podia sentir e provavelmente ouvir a 3 vilarejos de distância. Capítulo 5. Número 1. O Duryea Motorwagon. A América entra com tudo, quase pega fogo e vence uma corrida. E finalmente, no cobiçadíssimo primeiro lugar, o auge, o zênite, o topo absoluto da sopa primordial automotiva, aquele que todos vocês estavam esperando. Temos um americano. Sim, depois de toda aquela enrolação europeia com vapor e triciclos delicados, os corajosos colonos do outro lado do Atlântico, provavelmente cansados de esperar o velho mundo se ajeitar, decidiram que era hora de mostrar a todos como se fazia, ou pelo menos, como eles iam fazer, o que geralmente envolve ser mais barulhento, maior e vencer. Estamos falando do Duryea Motorwagon de 1893, trazido a vocês pelos irmãos Charles e Frank Duryea. Este não era apenas outro experimento único montado às pressas numa garagem. Este, crucialmente, foi o primeiro carro a gasolina a ser construído e vendido em série nos Estados Unidos. Os americanos tinham chegado e estavam prestes a mudar tudo, eventualmente com V8s e muscle cars. Mas tudo começou aqui. Agora, o Duryea Motorwagon não era nenhuma florzinha europeia delicada, projetada para passear por propriedades continentais bem cuidadas. Este era americano. Era baseado numa robusta charrete, daquelas que você esperaria ver saltitando pelas pradarias, provavelmente com um fazendeiro de cara amarrada, uma espingarda ao lado e uma profunda desconfiança de qualquer coisa moderninha. Os irmãos Duryea pegaram essa plataforma robusta e prática, jogaram o cavalo fora, metaforicamente esperamos, embora conhecendo os primeiros inventores, talvez não, e instalaram um motor a gasolina monocilíndrico de projeto próprio. Tinha uma transmissão por fricção inteligente, que era bastante avançada para sua época, e foi construído para ser relativamente robusto e confiável. Precisava ser. As estradas americanas da época eram provavelmente ainda piores que as europeias, se é que isso é concebível. Mais pareciam um ringue de luta na lama do que uma via pública. Esta era uma máquina projetada para funcionar, não apenas para impressionar os vizinhos, embora sem dúvida tenha feito isso também, provavelmente por não explodir imediatamente. E funcionou de forma espetacular. Em 1895, um desses Duryea Motorwagons, pilotado pelo próprio Frank Duryea, através de uma nevasca de fazer tremer um lobo siberiano, entrou e venceu a primeira corrida de automóveis da América, a corrida do Chicago Times-Herald. Foi realizada no Dia de Ação de Graças, ao longo de mais de 80 quilômetros de estradas traiçoeiras e cobertas de neve. E dos 6 que largaram, apenas 2 realmente terminaram. O Duryea triunfou, com uma média estonteante de 11,7 km por hora, o que, dadas as condições, foi como quebrar a barreira do som. Provou seu valor contra alguns importados europeus e outros promissores americanos, mostrando que a engenhosidade americana podia se garantir. Essa vitória foi gigantesca. Não foi apenas uma vitória na corrida, foi uma declaração,
um anúncio de que a América era agora um jogador sério neste novo jogo automotivo. Catapultou os irmãos Duryea para a fama e os levou a estabelecer a Duryea Motor Wagon Company, a primeira empresa americana formada para construir e vender automóveis. O tiro de largada para a indústria automobilística americana tinha sido disparado de verdade, com um estrondo bem alto. E agora aquela pequena informação que eu prometi no começo, a quase catástrofe. O momento em que a história automotiva americana quase virou fumaça antes mesmo de começar direito. Durante um de seus primeiros testes em Springfield, Massachusetts, o Duryea Motor Wagon quase teve um churrasco não programado e bastante dramático. Aparentemente, um pouco de gasolina, sendo a substância volátil e inflamável que é, vazou do sistema de combustível primitivo e chegou perigosamente perto de uma chama aberta, provavelmente um lampião de querosene piscando na oficina. Uma faísca perdida, um pouco de azar, e todo o sonho automotivo americano poderia literalmente ter virado uma bola de fogo espetacular, embora bastante infeliz. Imaginem essa história alternativa, sem Ford, sem Chevrolet, sem perseguições de carro em Hollywood e sem Velozes e Furiosos. Que tristeza! Gap 2. Mas não aconteceu, felizmente. Em vez disso, o Duryea, tendo escapado por pouco da imolação, abriu caminho para gente como Ford e Oldsmobile, dando o pontapé inicial no longo e apaixonado caso de amor da América com o automóvel. Era robusto, era um vencedor e quase se auto-churrasqueou. Um verdadeiro pioneiro, então, em todos os sentidos da palavra. Então, é isso aí. 5 máquinas magníficas e francamente apavorantes que nos arrastaram, esperneando e gritando da era do cavalo para a era, bem, principalmente para a era do congestionamento, sejamos honestos. Do míssil a vapor farejador de paredes do Cugnot, a experiência de quase churrasco do Duryea em Massachusetts, fica abundantemente claro que esses inventores eram movidos por mais do que apenas vapor e gasolina. Eles tinham uma dose saudável, possivelmente certificável, de loucura genial. E graças aos céus que eles fizeram isso, porque sem suas geringonças fumacentas, vazadoras de óleo e ocasionalmente explosivas, estaríamos todos ainda com esterco de cavalo até o tornozelo e reclamando da velocidade da mala postal. É um testamento à engenhosidade humana, não é mesmo? A pura e teimosa determinação de fazer algo se mover sem um cavalo atrelado, de preferência mais rápido do que você poderia andar, e idealmente sem que pegasse fogo ou batesse nas coisas com muita frequência. Estes não eram apenas carros, eram revoluções sobre rodas, embora rodas muito bambas e muito lentas na maioria dos casos. Mas eles começaram tudo. Eles acenderam o pavio que levou a cada ronco de V8. Cada assobio de turbocompressor, cada chassi elegante de fibra de carbono que babamos hoje em dia. Que legado, construído sobre coragem, graxa e uma espetacular falta de preocupação com a segurança pessoal. Bom, por hoje é só, pessoal. Deixem aí nos comentários qual dessas armadilhas mortais antigas vocês gostariam de dar uma voltinha. Hipoteticamente, claro, a menos que vocês tenham um advogado muito bom e um seguro de vida ainda melhor. E se vocês quiserem mais desse tipo de arqueologia automotiva, e por que cargas d'água vocês não iriam querer? Então façam a coisa certa. Senta o dedo no like com a força de um fardier desgovernado e, mais importante, se inscrevam no canal. Vocês não vão se arrepender, provavelmente. Agora podem ir e pensem em como o mundo costumava ser bem mais silencioso.